paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre da CPAD em 2023. Hoje nós vamos trabalhar sobre o amor na vida cristã. Vamos compreender a respeito da doutrina do amor fundamentada em Deus e eu espero muito que o Senhor edifique você pela palavra. Estamos iniciando uma nova jornada, navegando com você, estudando as Escrituras. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque com isso você acaba ajudando a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e nos acompanha aqui se inscrevendo no canal Janderson Nascimento. Lembra também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, para a tua edificação aqui no canal e eu espero muito que o Senhor possa te abençoar. Então vamos iniciar a nossa aula de uma maneira extraordinária. Vamos iniciar então pelo nosso momento de leitura bíblica, lendo a palavra e observando as orientações bíblicas que a própria lição traz para a gente nesse trimestre, em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Neste quarto trimestre, nós vamos trabalhar sobre um tema, o amor na vida cristã. Esse é o tema, a temática do quarto trimestre na classe dos adolescentes. Na lição de número 1, nós vamos desenvolver o seguinte assunto, o amor de Deus na Bíblia, ou seja, nós vamos aprender um pouco a respeito da pessoa de Deus, como ele se relaciona com o povo de Israel, com os escolhidos, como ele se relaciona em seu amor a partir da igreja e através da pessoa de Jesus. É claro que para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira é a leitura bíblica em classe, que se localiza em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 ao 13. Vale muito a pena você ler esse texto compassadamente com os teus alunos. Apresente também em sala de aula a mensagem que se localiza hoje em Salmo 105, versículo 1. Leia esse texto compassadamente, compartilhando os versículos com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, sempre às 18 horas. E toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes, onde nós ministramos as lições para você, sempre às 18 horas, para a glória de Deus. Também, toda quinta, nós liberamos as aulas no Spotify, onde você pode nos acompanhar já a partir das 6 da manhã. Que Deus abençoe você através dessa aula e que nesse trimestre você possa ser edificado, edificada em Jesus. A temática desse quarto trimestre trabalha exatamente a respeito do amor. É claro que nós vamos observar essa perspectiva do amor a partir de uma abordagem teológica. Para fundamentar a respeito desse tema, nós vamos então trabalhar a perspectiva da própria Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, organizada pelo pastor Ezequias Soares. É claro que durante essas aulas eu vou estar também tomando como fundamento alguns textos que vão nos orientar, trazendo então clareza sobre os assuntos que estaremos abordando juntos aqui. Na lição de hoje, lição de número 1, nós vamos observar o amor em toda a Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Já que estou descrevendo para você que nós vamos fundamentar, especialmente a partir da abordagem da nossa teologia pentecostal, e quando eu me refiro à teologia pentecostal, estou me referindo à teologia pentecostal de linha clássica. No Brasil, nós entendemos então, de acordo com o Dr. Leonildo Silveira Campos, que existem diversas abordagens pentecostais no Brasil, conhecidas como ondas de pentecostalismo. A primeira onda de pentecostalismo se inicia a partir de 1910 e permanece até hoje. Se estende em 1940 e hoje no Brasil completa-se aí 112 anos com a Assembleia de Deus.
conhecida como pentecostalismo clássico. A segunda onda, ela se inicia a partir da década de 50, com foco nas curas divinas, onde surgem as denominações Deus é Amor, Brasil para Cristo e diversas outras que têm esse foco. A partir da década de 70, 80, nós temos então as neopentecostais, que têm uma abordagem diferente na perspectiva teológica, e a partir do ano 2000 nós temos então as igrejas emergentes que estão presentes hoje, e agora nós encontramos então as comunidades. Porém, nós vamos trabalhar com vocês a partir da teologia pentecostal de linha clássica. A teologia pentecostal de linha clássica, defendida pela Assembleia de Deus e publicada pela Declaração de Fé, ela é fundamentada em 4 princípios teológicos que foram ensinados pelos missionários pioneiros suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. É importante nós guardarmos isso aqui, porque a nossa teologia ela é fundamentada em 4 pilares. Todos esses pilares são fundamentados na pessoa de Jesus a partir da nossa hermenêutica. Que pilares são esses? O primeiro pilar é Jesus salva. Nós acreditamos nessa salvação de forma extraordinária, também na liberdade do livre-arbítrio. O segundo pilar é conhecido como Jesus cura. A cura para nós não é somente cura física, mas também cura emocional a partir da ação divina do Senhor. Nós acreditamos também no terceiro pilar, conhecido como Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito Santo atua hoje na igreja através do seu amor, através da sua bondade e também através dos dons espirituais que são atuais e relevantes para a comunidade da fé. Nós temos também o quarto pilar, que fala da nossa escatologia, que trata sobre Jesus em breve virá, tratando então da nossa escatologia que se demonstra como pré-tribulacionista e pré-milenista. Ao observar essa abordagem sobre o amor de Deus, nós precisamos então analisar nesse trimestre, junto com os nossos alunos, mesmo sendo adolescentes, quem é Deus. E a declaração de fé das Assembleias de Deus traz então, especialmente no capítulo 2, especialmente essa perspectiva a respeito da definição como nós conhecemos o Senhor. Na declaração está escrito que nós cremos, professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser criador do céu e da terra. E isso está fundamentado especialmente em Isaías capítulo 45, versículo 18. Ele que é o Deus Pai e Senhor, Pai também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos um fundamento nisso lá em João capítulo 20, versículo 31. Também entendemos, a partir da nossa perspectiva bíblica, que ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida que existe na terra. Nisso aqui nós encontramos então a ação do amor de Deus já nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, e vou citar para você Jó capítulo 33, versículo 4, que vale a pena você ler. Ele também é o único Deus verdadeiro. Isso quer dizer que nós acreditamos nesse Senhor Todo-Poderoso. E nele está a vida eterna, e ele é o único Deus verdadeiro, e ele é aquele que enviou Jesus através do seu amor para nos resgatar da condenação do pecado. O amor de Deus é estabelecido, então, na eternidade, já que a gente vai estudar sobre a temática do amor. Você pode ler uma passagem bíblica que se localiza em Efésios capítulo 1, versículo 4. O plano do amor de Deus foi estabelecido antes da criação. Isso quer dizer que o Senhor é supremo, poderoso e em sua autoridade ele não foi pego de surpresa quando o homem caiu, pecou e se afastou dos seus caminhos. Mas em sua onisciência ele já havia preparado o resgate, já havia demonstrado o seu amor para nos resgatar, especialmente da condenação através da justiça de Deus por conta do pecado. Então, ao olhar sobre o amor, nós vamos encontrar especialmente a ação de Deus, o plano da salvação, como as Escrituras tratam a respeito desse amor. Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vemos então o amor de Deus sendo demonstrado através da própria ação missional de Deus. Quando o homem peca, é Deus que vai lá no jardim atrás do homem, procurando o homem para restaurá-lo.
Também, nós observamos no Antigo Testamento de forma muito clara essa perspectiva do amor de Deus sendo demonstrada sobre Israel. Deus se coloca no papel de esposo, Israel, a nação escolhida. No Novo Testamento, nós encontramos esse amor de Deus sendo demonstrado na pessoa de Jesus, morrendo por nós no Calvário, nos resgatando e nos comprando para Deus da condenação. Isso está então em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Vale a pena você observar, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E é claro que agora nós precisamos aprender, como servos e servas de Deus, adolescentes cristãos, a servir a Deus por causa desse profundo amor. E eu espero muito contribuir com você através dessa aula, nesse trimestre, analisando com você as escrituras, analisando com você a abordagem da lição, tentando enriquecer o texto, para que você então tenha aqui algumas perspectivas, algumas abordagens diferentes para poder ministrar em sala de aula. E se eu já estou te ajudando até aqui, e se você pode, coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da tua igreja, onde você congrega, a tua cidade. Eu quero te conhecer com muita alegria. Vamos então para o primeiro ponto, que trata sobre a definição da palavra amor. Nós vamos tratar essa abordagem a partir da Bíblia, e nessa perspectiva eu espero que o Senhor te traga clareza e iluminação através do Espírito Santo em teu coração. No primeiro ponto da lição, é muito interessante você observar a definição sobre a palavra amor. Já que nós estamos trabalhando sobre essa palavra amor, especialmente a partir da definição que a própria lição traz para a nossa perspectiva bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eu quero abordar com vocês a respeito de um dos atributos que Deus possui. Observe, Deus é a principal fonte do amor. Na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado em 2017, na página 32, nós encontramos então um dos atributos morais de Deus. E um dos atributos morais de Deus, que é o principal, é demonstrado com o amor. Ou seja, o amor faz parte de ser um atributo de Deus. Deus é amor. Isso está citado também em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Vale a pena observar isso. O seu amor é incomparável. O seu amor é santo. O seu amor é poderoso, o seu amor transforma, o seu amor restaura. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. E o amor de Deus é tão grande, tão poderoso, tão santo, tão fiel, que ele em si mesmo decidiu então nos restaurar. Isso fala-se no Antigo Testamento com a abordagem de graça. No Novo Testamento, como essa graça sendo demonstrada já no Antigo, nós pegamos aqui a palavra misericórdia, que se encaixa muito bem. No Novo Testamento, nós vemos a abordagem da graça de Deus. E tanto na misericórdia, nós observamos então a prática do amor de Deus em olhar para o miserável, ou seja, olhar para mim e para você, que estávamos em condenação, e nos restaurar como ele restaurou Israel. E eu vou abordar isso com você. E é por isso que nós vamos trabalhar dividindo o ponto com você. E o primeiro subtópico, então, vai tratar sobre o amor de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós encontramos, então, duas abordagens a respeito da demonstração do amor de Deus, em dois termos hebraicos. O primeiro termo hebraico traz, então, a partir da palavra Hava, que traz esse sentido de amor entre os seres humanos, no sentido do amor do ser humano expressado para Deus. A segunda palavra que nós vamos encontrar também no Antigo Testamento é Hesed, que traz esse sentido agora da prática da misericórdia. Quando nós abordamos, então, essa perspectiva do amor agora sendo demonstrado por seres humanos, uns para com os outros, e ao mesmo tempo desse amor sendo demonstrado do ser humano para com Deus, nós encontramos então a prática da adoração, a prática do serviço, de colocar o coração diante do Senhor, por causa da sua poderosa misericórdia. Quando nós observamos a prática da misericórdia no Antigo Testamento, ela faz muito sentido. A palavra misericórdia já traz esse sentido de olhar com amor para o miserável. Nesse sentido, vamos pegar isso aqui. No Novo Testamento, nós utilizamos a palavra graça.
Graça já traz essa ideia de amor imerecido de Deus, favor imerecido de Deus e manutenção da obra criada. No Antigo Testamento, ao invés de utilizarmos a palavra graça, nós utilizamos a palavra misericórdia, que traz esse mesmo sentido. Quando nós observamos a palavra misericórdia, nós encontramos então alguém que está precisando de ajuda, clamando por ajuda, e Deus vem em favor desse povo. Isso acontece muito com a nação de Israel. Se você observar Êxodo capítulo 1, você vai perceber que os filhos de Israel, depois de 400 anos, clamam por misericórdia, clamam a Deus, Deus ouve a oração. E é interessante que Deus se revela em Êxodo como o Deus misericordioso que ouve a oração daquele que é necessitado. E Deus, ele age assim no Antigo Testamento. Ele age em favor daquele que é necessitado, daquele que precisa de ajuda. Isso é misericórdia. Quando você observa a prática missional do Antigo Testamento e a demonstração do amor de Deus, o amor de Deus está muito relacionado ao restaurar de vidas, ou seja, trazer as pessoas de volta para a presença de Deus, trazer as pessoas para a graça de Deus e, através dessa misericórdia, restaurar essas pessoas. Quando nós observamos, especialmente o Antigo Testamento, você vai perceber que Israel recebe diversos apelidos. São conhecidos como os filhos de Jacó, são conhecidos como Israel, são apelidados de Efraim e são apelidados de forma carinhosa para demonstrar aqui a graça e a misericórdia de Deus. Nesse sentido, nós entendemos pela palavra que no Antigo Testamento nós encontramos de forma concreta o amor de Deus de forma bondosa, restaurando pessoas. Diversos personagens do Antigo Testamento demonstram essa prática do amor. Mas eu quero aplicar para você, especialmente levando essa perspectiva em uma lição, em uma visão maior, para que você possa observar que a prática da misericórdia é restaurar aquele que precisa. Quem era Israel? Israel era um povo escravo, sem pátria, sem nome. Deus, em misericórdia, escolheu Israel para ser o seu povo. Quer ver? Leia o texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Está escrito que de toda a terra Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Observe, de toda a terra. Existiam nações mais capacitadas do que Israel, com poderio militar e tecnológico maior do que Israel. Deus escolhe Israel, um povo escravo, sem pátria, sem nome, miserável, e através da sua misericórdia, do seu amor, ele ama Israel, ele também nos ama. Ele também nos escolheu. Nós éramos miseráveis, nós não merecíamos, mas ele nos escolheu em sua bondade, sem que merecêssemos, e nos chamou, nos deu um nome, nos deu uma pátria e nos escolheu para a sua divina obra, para sermos então luzeiros de Deus, como Israel foi, testemunhando a respeito do seu amor. Que Deus também coloque essa palavra no teu coração. Vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre o amor de Deus no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos então, ao invés da palavra misericórdia para demonstrar o amor de Deus, a palavra graça. A palavra graça, então, traz essa ideia de favor imerecido e também manutenção da obra criada. Tem muita gente que só trabalha o favor imerecido. Observe que é manutenção. Ele demonstra o seu amor sem que merecêssemos e, ao mesmo tempo, ele mantém esse amor através de Cristo para nos resgatar. Isso é graça de Deus. Graça é um presente. Ao observarmos o Novo Testamento, todo o Novo Testamento demonstra a graça de Deus. A lição cita apenas o texto de Atos, mas é importante nós observarmos também que nos evangelhos nós encontramos a graça de Deus, a encarnação de Jesus, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, demonstra a graça de Deus. Nós estávamos em condenação por causa e por conta do pecado, mas ele então decidiu nos amar. O amor de Deus é supremo, verdadeiro e fiel. No Novo Testamento, nós encontramos a partir da abordagem de João, capítulo 21, quando Jesus pergunta a Pedro que tipo de amor Pedro então estaria oferecendo a ele. E é interessante que a abordagem de Jesus, por perguntar 3 vezes, estava querendo que Pedro então expressasse o amor ágape. O amor ágape traz esse sentido então de primeiro amor, de genuíno amor. Sabe qual é o sentido que eu encontro no Novo Testamento?
é entender que a partir da salvação, a partir da graça de Deus, a partir desses atributos poderosos do Senhor, nós entendemos agora que Deus deseja que você se entregue a Ele por inteiro. Deus deseja que você aceite essa obra da salvação por inteiro. Nós não merecíamos a salvação, mas nós somos resgatados pelo tremendo amor de Deus. A misericórdia de Deus nos alcança, a graça de Deus nos restaura. E no Novo Testamento, nessa abordagem bíblica, nós passamos a entender que a misericórdia de Deus é tudo, então, para nossas vidas em Cristo Jesus. Essa abordagem nos traz, então, a verdadeira aplicação. Que Deus, em seu supremo amor, ofereceu a salvação. Observe Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Vale a pena você ler esse texto. Observe Romanos, capítulo 3, versículos 23 até o 25. Você vai perceber que a graça de Deus é demonstrada pelo amor de Deus. Observe Romanos, capítulo 5. Você pode ler capítulo 5 inteiro de Romanos. Você vai perceber que o amor de Deus é um favor poderoso. Nós não tínhamos condições de sermos salvos, mas a sua graça nos alcançou. Apocalipse, capítulo 1, demonstra que o amor de Deus nos comprou pelo sangue e nós agora, através de Cristo, pertencemos especialmente a esse amor. E eu espero que essa palavra esteja edificando você. Se você pode, envie esse vídeo para mais alguém que você conheça. Compartilha na tua rede social também. Vamos então para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o amor de Deus pela criação. No segundo ponto da nossa lição, nós precisamos então observar, como professores de adolescentes, especialmente a respeito do amor de Deus em criar todas as coisas. Tudo que existe, existe por causa de Jesus. Observe João capítulo 1, versículo 3. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A criação do universo é para demonstrar, então, o supremo amor de Deus. Quando nós observamos a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, se você pegar a página 33, você vai encontrar os atributos de poder. E nos atributos de poder nós encontramos a onisciência, a onipotência e a onipresença. Vamos destacar aqui o poder de Deus. O poder de Deus demonstra o seu amor. Observe. Quando nós analisamos a respeito da pessoa de Deus em seu amor, existem dois termos que nós precisamos conhecer. Primeiro é a transcendência. Deus é um ser poderoso, infinito, eterno. Nós não temos condições de alcançá-lo por nossas forças. Mas Deus também é imanente. Isso quer dizer que mesmo sendo poderoso, eterno, infinito, ele se relaciona com a criação e a criação conhece o amor de Deus. Ou seja, eu e você podemos experimentar o amor de Deus porque Ele decidiu então nos amar. Vamos analisar isso de forma bem clara com você. Observe que você vai trabalhar dois subtópicos. O primeiro subtópico, então, do segundo ponto, trata que Deus criou o universo. E aqui eu destaco para você que Ele criou o universo por seu amor. A Bíblia é clara em dizer que Deus criou todas as coisas por sua misericórdia e pelo seu amor, por sua bondade. Quando nós observamos especialmente essa perspectiva, entendemos que Deus criou todas as coisas e tudo que Deus fez é bom. Observe o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 31. Ali você percebe que depois da criação, Deus diz, olha, tudo que está feito é bom. Deus viu que era bom. E aqui nós percebemos a respeito da sua graça que todas as coisas que existem foram criadas por intermédio dele. Quando nós lemos a passagem bíblica de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós encontramos a ação da Trindade na criação de todas as coisas. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, você encontra o Espírito Santo de Deus lá na criação, no meio do caos. E ele, sendo o agente criador, junto com Jesus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 3. E nós percebemos a ação do poder de Deus, demonstrando então esse grande amor. Em Gênesis 1, 26, ele decide então criar o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que você se parece com Jesus, você se parece com a graça de Deus, que Deus demonstrou em seu amor em formar você desde a primeira criação.
Também entendemos que ele nos cria para a sua glória. Porém, o homem é afetado pelo pecado, enganado por Satanás, cai em tentação e cai do estado da perfeição. Mas mesmo caindo no estado da perfeição, Deus não é pego de surpresa e ele já havia estabelecido na sua onisciência, pega isso, o plano da salvação em Jesus. E em Jesus agora, em Gênesis 3,15, nós encontramos então o proto-evangelho da promessa da salvação, que demonstra o amor de Deus no Calvário. E aqui nós temos essa perspectiva a partir da criação. Tudo que Deus fez é bom. E é nosso papel cuidar da natureza, cuidar das coisas que existem para a glória de Deus, em nome de Jesus. Avançando, vamos então para o segundo subtópico agora. No segundo subtópico, nós vamos abordar sobre o seguinte argumento, observando a prática do amor de Deus, criados para estar em comunhão com Deus, ou seja, o ser humano, as pessoas humanas foram criadas para ter comunhão com Deus e vamos observar isso com você. Se você pode, deixa o likezinho aí e que Deus abençoe você em Cristo. As pessoas humanas foram criadas por Deus, por intermédio da sua graça e misericórdia, exatamente para demonstrar uma comunhão com Deus vivo. Deus, ele cria o ser humano por sua própria vontade, não por necessidade de se relacionar. Observe isso. Isso faz parte de uma teologia distorcida que existe no nosso tempo, em dizer que Deus estava carente por causa disso, ele criou o ser humano. Isso é errado, isso é um pensamento herético, tá? Deus não precisa do ser humano para se relacionar, mas ele, em sua misericórdia, decidiu nos criar para termos um relacionamento com ele. Deus já tem o seu relacionamento perfeito e pleno na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se completam. E observe isso. Nós somos criados por misericórdia dele e pelo desejo dele, então decide se relacionar conosco. E aqui nós observamos o fator da comunhão com Deus vivo, esse fator de estar tendo um relacionamento de adoração. Nós somos tão pequenos que a nossa adoração ela é pequena, mas Deus recebe a nossa adoração. Os anjos oferecem um louvor melhor do que o nosso, uma adoração melhor do que a nossa. Mas Deus, em sua misericórdia e graça, em seu amor, decide então ouvir a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor. Isso é graça de Deus. E vai totalmente contrário a essa linha de pensamento humanista que existe no nosso tempo, onde coloca o homem no centro, em diminuir o poder de Deus. Deus não precisa, especialmente, do nosso relacionamento para sobreviver. Ele é autoexistente, ele é Senhor, ele é Criador de todas as coisas. É ao contrário, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus para obtermos então vida eterna. Então, analisando essa abordagem, nós entendemos que Deus nos cria para termos uma comunhão com Ele, para termos vida nele, para amarmos a Ele, para sermos restaurados nele. A verdadeira liberdade está em conhecer Jesus e experimentar o supremo amor de Deus. Quando nós analisamos o valor do sacrifício de Jesus, a declaração de fé das Assembleias de Deus destaca que Cristo se ofereceu em sacrifício, o sacrifício perfeito, para nos restaurar agora em uma comunhão plena em Deus. Esse sacrifício é apresentado em João capítulo 1, versículo 29, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele agora se fez sacrifício em nosso lugar, se tornando expiação por nossos pecados, e agora eu tenho comunhão com Deus por causa de Jesus. Isso é a demonstração do amor de Deus. E você pode ler Hebreus capítulo 2, versículo 9. Então aqui eu tenho um fundamento bíblico para dizer para você de forma muito clara que Jesus ele se colocou à disposição em nos restaurar nessa comunhão que nós havíamos perdido. Observe isso. Deus, ele é misericordioso, sabendo que nós não sobreviveríamos sem a sua comunhão, sem a sua presença, ofereceu a ponte, a porta, a restauração através de Jesus. Eu fui alcançado por essa restauração. Se você também foi, comenta aí. Deus abençoe. Coloca aqui no teu comentário, em nome do Senhor Jesus. Vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o amor de Deus por Israel.
Nesse terceiro ponto, nós podemos observar que a expressão hebraica Hesed demonstra então esse relacionamento do amor de Deus de forma muito poderosa em relação a Israel. Quando observamos o texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 3 a 8, especialmente 5 e 6, como descrevi para você, nós encontramos ali a abordagem da aliança. A palavra aliança vem do termo berit, que traz essa ideia do hebraico de concerto, de aliança, de estabelecer então um pacto com Deus. E nesse pacto com Deus, nós entendemos que a aliança que Deus estabelece com o seu povo é uma aliança de relacionamento que demonstra o seu amor. Deus não quebra aliança com ninguém, guarde isso. Se Deus estabeleceu uma aliança com você, com os teus alunos, Ele não quebra as promessas. É ao contrário. Nós que quebramos, nós que nos afastamos, nós que nos distanciamos, mas Ele mantém a promessa, mesmo sem merecermos. Isso é misericórdia no Antigo Testamento, é graça no Novo Testamento. E aqui nós entendemos que a ação divina de Deus em estabelecer essa aliança com Israel permanece até hoje. Existem linhas teológicas que excluem o amor de Deus sobre Israel a partir da igreja, dizendo que a igreja é o novo Israel. Não é bem assim. Deus ainda mantém o seu amor com Israel. Israel será restaurado no milênio, em uma perspectiva escatológica. Porém, Israel tendo rejeitado o Senhor, abriu-se a porta para a igreja. E agora, como igreja do Deus vivo, nós tomamos esse papel, especialmente de representar o Deus vivo na terra. E é claro que a partir desse amor em Jesus, temos a missão de proclamar o reino. Também entendemos, a partir dessa perspectiva, que o amor de Deus estabelece a graça de Deus sobre Israel e continua. E no período da grande tribulação, Israel então conhecerá o poder de Deus, a ação de Deus, através de Jesus e ao seu lado a sua igreja. E nós vamos estar lá, demonstrando esse grande amor. Avançando, vamos então para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o amor de Deus e por que Deus escolheu Israel. No Antigo Testamento, Deus, em seu amor, escolheu Israel para ser o seu povo. A fundamentação bíblica está em Deuteronômio 7, versículos 7 ao 13. Eu gosto de observar isso. Vamos observar a prática missionária no Antigo Testamento, demonstrando essa prática como o amor de Deus. Se você analisar a abordagem das alianças de Deus, Deus estabeleceu uma aliança com Adão. E essa aliança é uma demonstração da salvação e da graça de Deus e do amor de Deus de forma gota a gota. Com Adão e Eva foi estabelecida a aliança. Depois nós vamos encontrar uma aliança sendo estabelecida com Enoque. Enoque é levado por Deus através dessa graça. Depois nós vamos encontrar uma aliança com Noé. Depois nós vamos encontrar essa aliança com o próprio Abraão, lá no Antigo Testamento, a partir de Gênesis capítulo 12. Depois nós vamos observar essas promessas se estendendo aos descendentes de Abraão. Deus estabelece uma aliança agora com Isaac, com Jacó. E com Jacó, essa aliança agora se estabelece para todos os filhos de Jacó, que se tornam a nação de Israel. Em Êxodo 19, versículos 5 e 6, nós encontramos esse pacto, essa aliança sendo demonstrada especialmente através da graça de Deus na restauração daquela nação. Aquela nação se tornou uma nação escrava no Egito, sem pátria, sem nome, e Deus escolheu aquela nação. Isso aqui demonstra o amor de Deus. Se você não percebeu isso, dá para perceber de forma muito clara aqui. O amor de Deus é demonstrado para um povo que não tem pátria, não tem nome, não tem território, não tem localidade para se estabelecer. Eram beduínos, peregrinos, e Deus disse: eu tenho uma pátria, eu tenho uma nova Canaã para vocês, eu tenho um novo nome para vocês não vão ser mais chamados de filhos de Jacó, mas sim de Israel, de Deus. Eu tenho para vocês uma missão, e Deus escolhe esse povo para ser um povo missionário e ser um exemplo para as outras nações. Nessa perspectiva bíblica, nós encontramos então a ação do amor de Deus em todo o Antigo Testamento por Israel. Em Oséias capítulo 11 está escrito: quando Israel era menino, eu o amei, diz o Senhor.
Quando você observa os profetas dizendo, renova, Senhor, os nossos dias como antes, está falando a respeito do amor de Deus sendo demonstrado por Israel naqueles dias. Quando você vê os profetas dizendo, restaura-nos, Senhor, a ti, e nós seremos restaurados, lá em Lamentações, ele está falando do amor de Deus. Lamentações 3:23, o Jeremias escreve de forma muito clara, ele demonstra para a gente que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, se referindo a Israel. Então, o povo de Israel é um povo que acredita nessa promessa do amor de Deus. É claro que Israel rejeita a pessoa de Jesus, mas há uma promessa de restauração para o povo, especialmente no finalizar das 70 semanas de Daniel, e nessas 70 semanas elas irão ocorrer, especialmente o finalizar delas no período da tribulação, quando Deus livra Israel e restaura o seu povo. Avançando, vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata agora sobre Deus que se revela agora na história. No segundo subtópico do terceiro ponto, nós observamos então o revelar do amor de Deus em toda a história. Deus se revela em toda a história demonstrando o seu amor. Hebreus capítulo 1, versículo 1, descreve que Deus falou de diversas maneiras no Antigo Testamento, através dos profetas e nesses últimos dias por intermédio do seu Filho, Jesus. Então, quando nós observamos, vamos pegar o Antigo Testamento, nós percebemos que em todo o tempo Deus estava se revelando na história para restaurar o seu povo em sua presença, apontando o caminho da salvação. É claro que essa expansão vem através do amor de Deus, em João capítulo 3, versículo 16, onde a graça de Deus se expande para todas as pessoas no mundo. Aqui nós entendemos especialmente a partir da ótica do Novo Testamento, a partir da obra de Cristo, a partir do poder de Jesus, sendo o único Filho de Deus, que nos restaura agora para Deus e nos compra do pecado, e nele agora nós temos o direito de chamar Deus de papaizinho, de Abba Pai. E dentro da palavra, nós entendemos que Cristo agora estabelece a sua igreja, e essa igreja agora tem o papel de continuar anunciando o amor de Deus, as boas obras da salvação, para a restauração de vidas. Nesse trimestre nós vamos estudar muito sobre a teologia do amor. E eu espero fundamentar isso biblicamente para você, que Deus em Cristo possa te edificar pela palavra. É claro que, para concluir a lição, nós vamos entender que o sentido do amor não é somente emoção. Nós vamos entender que o amor demonstra especialmente uma devoção, demonstra especialmente de forma coerente, de forma integral, o entendimento, a compreensão sobre o valor da presença de Deus na nossa vida como igreja do Senhor. E que Deus abençoe você e que essa aula possa te edificar, ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, deixa aqui o teu comentário, ele me ajuda muito também. Se você pode, por gentileza, envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, e nos acompanhe também pelo Spotify. Você pode se inscrever e nos acompanhar para a glória de Deus. Segue a gente também nas nossas redes sociais, @Instagram, Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. A gente está disponível nas plataformas digitais, no TikTok, no Spotify. Você pode nos acompanhar. Não se esquece que toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está por aqui, ministrando uma palavra de Deus para o teu coração com a fundamentação do tema do trimestre da classe dos adolescentes. Agora, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, esperando que o Senhor te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a bênção de Deus para que Deus possa te usar na palavra. Você que vai ministrar a primeira vez, você que já está ministrando há um bom tempo, se você precisa de oração, coloca aí o teu pedido de oração, nós vamos orar por você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua presença, pelo teu amor, pela tua graça e por essa aula. Agora, Senhor, eu quero orar por esse teu filho, por essa tua filha que vai ministrar essa lição. Edifica os seus alunos, edifica a igreja deles e que o Senhor possa usá-los como instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu te peço de forma especial que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre esses corações. Escolha, Senhor, os teus filhos como instrumentos
assim como o Senhor escolheu Israel. Assim nós pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus, orando, te agradecendo. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te dar fundamento nesse trimestre. Eu tomei como base a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, tá? Esse texto é publicado pela editora CPAD, você encontra no site da editora CPAD, essa aqui é a versão de 2017. Vale muito a pena você ter esse material para estudar durante esse trimestre, você encontra no site. Também quero indicar Teologia Sistemática Pentecostal, isso aqui faz parte da nossa linha de pensamento teológica. Esse texto é organizado pela editora CPAD, você encontra no site da editora, você pode fazer o seu pedido e vale muito a pena para a tua edificação também, para a glória e honra do Senhor Jesus. É claro, gente boa, que eu te aguardo por aqui na próxima quinta-feira. Na próxima quinta nós vamos estar abordando com vocês a lição de número 2, onde nós vamos dar continuidade tratando sobre o amor que salva. E eu espero muito que Deus possa te abençoar. Então não se esquece, quinta-feira, às 18 horas, a gente vai estar por aqui ministrando uma palavra para o teu coração na classe dos adolescentes. Um beijo no teu coração e até a próxima quinta, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.